Meus irmãos, saudações de graça e paz, boa noite a todos. Pedir vocês, por gentileza, para ficar de pé, tá? Para poder orar a Deus. Já ressaltando aqui sobre a avaliação, a prova de vocês, ressaltar aqui que todos estão de parabéns, tá? Vocês atingiram entre 8 e 9 na prova. Que Deus seja louvado pela vida de vocês. Isso mostrou para vocês, tá? Para todos, tá? Quem vai pegar aula por vídeo, para nós que estamos aqui, que vocês, no decorrer, né? Antes do curso, muitos se sabotaram, dizendo, não vou conseguir, será que eu vou conseguir? Vou repetir? Não. Então, vocês automaticamente, vocês conseguiram ver que vocês conseguem absorver, aprender e colocar no papel aquilo que vocês aprenderam. Isso é muito bom. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos pela tua fidelidade, pelo Deus tremendo que o Senhor é. Entregamos essa aula nas tuas mãos. Nos direcione, nos guie, nos revele o teu Espírito por trás da letra, porque assim está escrito, que a tua palavra é Espírito e vida, que a vida da tua palavra alcance a nossa vida e transforme a nossa vida pelo poder da mesma. Fique conosco, nos dê uma aula abençoada, direcionada pelo teu Espírito Santo e fale conosco, Pai, porque aqui o Senhor não é convidado. O Senhor aqui é o dono da casa, então fale conosco pelo poder da tua palavra. Palavra essa que não volta vazia, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podeis assentar. Vamos lá. Deixa eu ressaltar algo aqui para vocês aqui. Nós estamos, haja visto que a gente já entrou na apostila, tá? Nós paramos aqui em página, gente. Ô, pastor gentil, hein? Cadê o senhor? Nós paramos na página 4, tá? De onde os anjos vieram, é uma pergunta, e também a origem dos anjos, tá? Mas deixa eu ressaltar algo aqui. Nós vamos chegar mais à frente numa parte muito polêmica, tá? E uma parte que, de certa forma, ela é muito bombástica. Por quê? Porque no decorrer da história, tá, teve duas rebeliões. Duas. A primeira foi quando Satanás é jogado para a terra, juntamente com os anjos que seguiram. E a outra rebelião está em Gênesis 6. Tá? O que acontece? Em Gênesis 6, nós temos 3 linhas de pensamento. E mais à frente nós vamos falar, vou colocar as 3 linhas de pensamento aqui, tá? Da onde vieram os gigantes, tá? Os nefalmos ou os nefilins, tá? Se foi verdadeiramente um coito, um ato sexual entre um anjo caído com mulheres, tá? Então vou passar as 3 bases aqui para vocês. Mais à frente, eu já vou ressaltar que é um assunto muito polêmico, porém vou passar as 3 teses, as 3 teorias, as 3 especulações, com todos os textos bíblicos, e vocês vão abraçar aquilo que é mais coerente, tá? Lembrando que a nossa base sempre é a Bíblia, tá bom? Vamos lá então, página de número 4. A pergunta que está na apostila é: de onde os anjos vieram? E a origem dos anjos, tá? Existem várias teorias sobre a origem dos anjos, tá? Nesse estudo, focaremos apenas em uma das interpretações. Deus e Jesus existem desde o começo. E Jesus é chamado o primogênito de toda a criação, tá? Quando fala que Jesus é o primogênito de toda a criação, está falando tanto que ele é o primogênito da criação dos seres humanos, não, vou melhorar, da criação dos anjos, natureza e dos seres humanos, tá? Só que eu preciso colocar aqui no quadro algumas notas falando acerca dos anjos. E você vai entender que cada anjo, ele ocupa um espaço, uma localidade, uma área geográfica onde Deus o colocou, tá? Sendo ele da luz ou das trevas, tá? Então eu vou colocar alguns textos aqui. Vou
começar. Deixa pelo menos uma linha, tá, gente? Abaixo no seu caderno de cada versículo, tá? Primeiro é o Apocalipse. (16:5). Aí deixa um espaço, tá? Anotem isso aqui que eu vou passar aqui porque é muito poderoso, tá? Isso aqui eu tirei do meu caderno de anotação de 25 anos de estudo, tá? Para poder passar para vocês. Então aqui tem coisa muito preciosa dentro desses versículos que eu vou colocar aqui e as explicações aqui na frente, tá? Deixa uma linha, Apocalipse 16:5, deixa a linha, né, restante aqui aberto e uma aqui embaixo, tá? Obrigado, tá? Até aqui. Você chega. Vou deixar um espaço aqui. Aqui você, no Apocalipse 19:17, você pode deixar duas linhas, tá? Calma aí. 19 e 17. Isso. Apocalipse 19, versículo 17. No Jó 38, do 10 a 11, você pode dar duas linhas também. Acho que vai dar sim, acho que vai dar. Desculpa. Ah, uma outra coisa que eu quero falar da prova, tá? Como foi a nossa primeira avaliação aqui, as outras avaliações que virão, você vai ter que colocar o livro bíblico, o capítulo e o versículo e a escrita, tá bom? Algumas pessoas não. Algumas sim, acho que a senhora botou, algumas pessoas colocaram, outras não. Se nas outras avaliações vir assim, vai ser meio certo, tá bom? Como foi a primeira? No dia da prova você lembra mais. Sim, eu vou lembrar vocês. E sempre muito cuidado com o início de frase, letras maiúsculas e acentos também. Escrevam aí, assim que vocês escreverem, vocês me dão um sinal. Posso entrar? Meu Deus, pode não. Claro que eu posso, hein? Foi difícil descer. Pode,
Imagina esse frio, cara. Só Jesus. Vai, a pessoa tem carne. Que é gostoso, você falou de carne. Misericórdia, Jesus. Misericórdia. Você estava na geladeira? Tava não, mas eu tava passando perto. Aqui, eu já vou colocar aqui de uma vez. Aqui abaixo. Né? A gente vai ganhar tempo, ó. Vou botar aqui embaixo, aqui, ó. Satanás. Tá. Que significa opositor. E olha aqui, ó. Opositor. Tá? Deixa eu botar a Bíblia pra cá. E significa dia, traço. Dá pra ler aí ou não? Eu só estou economizando quase por quê, pastor? Dá pra ler ou não? Dá. Dá pra ler, sem certeza? Dá, pastor? Dá. Dia. É porque eu já criei um quadro aqui, cada um aqui nós vamos colocar algumas coisas. Ah, tá. E como eu vou falar sobre Satanás e diabo, então eu quero colocar aqui no grego o que significa. Diabo se divide em duas palavras, dia e bolos. Tá? Dia é algo que sempre vem, todo dia tem dia. Tá? Então o que significa diabo? Dia é algo que sempre vem e bolos no grego significa jogar contra, empurrar um contra o outro. Então qual é o papel de Satanás? Além de ser opositor, ele como diabo, ele tem o papel de tentar jogar cada um contra o outro todos os dias. A gente vai falar melhor um pouquinho à frente, tá? Dia e bolos. Deixa eu ver se consigo botar aqui. Vida, vê aí, por favor, Vida. Dá não, né? Dá, pastor? Dá. Tá? Deixa eu melhorar isso aqui. Só tira o. O opositor, deixa eu melhorar o opositor aqui. Só tira o. Os dois da frente. Eu boto aqui embaixo. Opa. Vamos lá. Opositor, vou botar aqui bem pequenininho aqui, opositor. Opositor, ponto final. E aqui é dia. Opositor, dia, barra, no quadro até o último mesmo, bolos. Não, tô bem aqui. Dá pra enxergar lá. Certinho. Que significa Ah, meu pai. É de novo. igual. É o opositor. Isso. Ah, até que a cabeça funcionou. Hoje, né? Ó. Ai, ai. Deu ruim. A senhora me larga. Tudo plantinhosa. Hã? Ai, ai. Deixa aqui pra ele dar um arzinho. Acho que tem que. Deve ser, né? Ô, glória! Aí está. O patrão de Josi morreu semana passada. Dá pra ler não, né? Tô fechado aqui. Tira tudo aí. Tudo? Ah, você vai tirar foto e vai postar no grupo. Tá. Assim que todos escreverem. Você me dá um sinal pra gente poder prosseguir aqui. Bolos. É a junção de duas palavras. Dia, bolos, tá? Assim que todos escreverem, a gente começa a nossa leitura.
nessa aula aqui, você vai absorver muita coisa, tá? Dentro desses textos aqui. As coisas vão fazer sentido, né, no nosso dia a dia, algo que nós já vivenciamos, já vimos, já observamos, e vai fazer sentido pra gente depois que eu explicar todos esses textos aqui para vocês, tá? Dentro dessa matéria angiologia, tá? Apocalipse 16, 5. Vou esperar todo mundo escrever, tá? Para a gente poder ler os textos e completar aqui à frente dos textos com a informação daquilo que vamos trazer da Bíblia. Acho que só falta só a Cristiana. Já tô acabando, eu tô no último. Amém. Sempre jogando. Sempre jogando um contra o outro. Amém. Esperar a aluna Silvana desligar o celular. Apocalipse 16, versículo de número 5. Apocalipse 16, versículo de número 5. Se você puder marcar isso na sua Bíblia, marque, tá? Que diz assim: e ouvi o anjo das Águas. Então marca aí, anjo das águas. Anjo das águas, tá? Eles podem ser da luz ou trevas. Lembrando, se eles são anjos das águas, eles são territoriais. Marca aí na sua Bíblia, anjo das águas. Você pode até marcar o texto todo, mas se você puder marcar com uma cor vermelha, apenas a expressão anjo das águas, ou da forma que você sempre marca a sua Bíblia, onde você consiga entender, tá? Apocalipse 16, 5. E ouvi o anjo das águas, tá? O que acontece? João aqui só está vendo o anjo da luz, tá? Mas existe anjos da luz e das trevas, que ambos estão territoriais à questão água, tá? Escreveram? Acabei de ler o texto todo, ó. E ouvi o anjo das águas que dizia: justo é tu, ó Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgastes estas coisas. Vamos para cá. Esses anjos das águas, eles só atuam no lugar que ele foi colocado, a saber, águas, tá? Seja ele da luz ou das trevas, tá? Professor, quando é que eu sei que é da luz ou das trevas? Anjo da luz nenhum recebe oferta ou recebe adoração, tá? Só que eles estão lá, tá? Quando Deus criou a terra, a princípio, fora do tempo, nós falamos na matéria passada, Deus colocou anjo na água, anjo da mata,
E por aí vai, vamos continuar lendo aqui, por aí vai, tá? Então, esses anjos das águas só atuam na água, tá? Automaticamente tem pessoas que vão, né, de certa forma, ofertar na vida desses anjos, que são caídos, anjos das trevas. Eles vão, eu preciso falar com cautela, né? Porque agora tudo é intolerância religiosa, não pode falar quase nada, tá? Bom, tô dentro da matéria, tá? O que acontece? Toda virada de ano, fala assim, bem específico, as pessoas vão no quesito águas, tá? E ali eles dão aqueles 7 pulinhos e oferecem oferenda, que é a oferta, para esse anjo que está lá, que é anjo territorial, tá? Eu sei que esse anjo é da luz ou das trevas quando ele recebe adoração e recebe entrega e recebe oferta. Porque anjo da luz nenhum recebe oferta, nem adoração. Eu vou pegar? Vamos lá, Apocalipse 7, versículo 1. E detalhe, tá? Isso aqui que eu estou falando para vocês, tá? Não é só no Brasil. É em todos os países, em todos os continentes, tá? Existem anjos que foram colocados lá antes da queda, tá? Para poder ficar nesse espaço territorial, e quando eles caíram, eles permanecem lá ainda, tá? Seja da luz e seja das trevas, eles continuam lá, tá? Detalhe importante aqui, muito importante. Esses anjos, eles estão lá porque Deus marcou um limite para as águas, tá? Deus marcou limite para as águas e Deus tem a medida de todas as águas. Ou seja, qual é o limite das águas? São as ondas. Quando a água do mar vem, ela tem um limite para ir. Tá? Estou falando da maré cheia. Tá? Ela tem um limite para ir. Porque Deus traçou um limite para a água, para o mar. Tá? Quando esse limite ele avança, nós chamamos de tsunami. Uma catástrofe que acontece, e o nome dessa catástrofe é tsunami, aonde aconteceu, se não me engano, na Ásia ou Tailândia. Foi na Ásia ou Tailândia, não sei, mas Tailândia também é na Ásia também. Mas aconteceu um tsunami que matou muita gente. Ou seja, a água passou o seu limite. Quando isso acontece, alguém vai responder por isso. Um anjo caído vai responder por isso. Tá? Então, falar aqui, mas a gente vai, nem sei que a gente vai falar de tudo. Tá? Sobre tudo isso aqui, mas isso aqui é muito importante também. Vamos lá, Apocalipse 7, 1. Capítulo 7, versículo de número 1. Acharam? Amém. Diz assim, ó. Depois dessas coisas, vi quantos anjos? 4 anjos, tá? Que estava sobre os 4 cantos da terra. Então, quais são os 4 cantos da terra? Quais são os 4 pontos cardeais? Vamos lá. Norte, vírgula. Sul, vírgula. Leste, vírgula. Não, vírgula, vou botar aqui um artigo para acrescentar aqui. E oeste. E oeste, tá? O que vai acontecer? Vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os ventos. Então vou colocar aqui, ó. Anjo 2 ventos, tá? Isso aqui é muito importante você colocar. Por quê? Porque vai te dar um norte muito importante, tá? Anjos, tá? Anjos 2 ventos, tá? Terra, tá? Porque como estão os 4 cantos da terra, alguém pode falar assim, pastor, a terra é quadrada? Tá, então, norte, a parte alta,
sul, a parte baixa, tá aparecendo no símbolo, meu sul, meu S, né? Leste e oeste. Terra, existem 4 anjos que estão controlando os ventos, tá? Que são norte, do sul, leste, oeste, os 4 pontos cardeais, tá? E detalhe que a gente precisa colocar aqui muito importante, tá? Esses anjos aqui, que estão no quadrante da Terra, eles são responsáveis pelos ventos todo ano, tá? Ou seja, deixa eu chegar para cá, ou seja, não dá para pegar eu aqui não, né? Ou seja, existe um anjo que vai soprar o vento no norte, tá? Outro no sul, outro no oeste, outro no leste. Isso como? Tá? Dentro das 4 estações. Ó, 4 estações. Quais são as 4 estações? Primavera, outono, inverno, primavera, né? Eu não sei a ordem não, acho que é outono, inverno, primavera e verão. Ó, vamos lá, vou seguir a Silvana, ó. Outono, vírgula, inverno, vírgula, primavera, a primavera, e verão. Anotem aí, ó, as 4 estações: outono, inverno, primavera e verão. Anotem aí. E isso é muito importante, tá? Você anotar. Por quê? Porque o anjo que sopra no outono, ele não pode soprar no inverno, nem na primavera, nem no verão, tá? Todos os ventos, ele vem carregado de temperatura e km, e velocidade, tá? Se Deus estabeleceu, né, dentro do que Deus colocou ali, o anjo ali, espaço territorial, para soprar o vento a 12 quilômetros, a velocidade a 12, a 18 quilômetros, ele não pode passar nem diminuir, tá? E a temperatura tem que ser aquela que o Eterno determinou, tá? Se passar ou faltar, ele vai responder por isso, tá? Aqui nós vamos entender tudo, tá? Então todos os anjos que estão representados sobre os ventos, eles trazem essa incumbência, tá bom? Apocalipse 14, versículo de número 18. Apocalipse, capítulo 14, versículo de número 18. Eu vou ler a partir do 14, tá? Vou ler a partir do 14. Que diz assim, ó. Apocalipse 14, mas a gente vai focar no 18, mas eu quero ler o 14, porque eu li também na outra turma, eu quero ler nessa turma aqui também, tá? E olhei, e eis uma nuvem branca, e, assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice aguda. E outro anjo saiu da onde? Saiu da onde? Do templo. Tá? Se você puder sublinhar anjo do templo, ou anjo que saiu do templo, sublinha aí, por favor. Sublinharam? Clamando com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem: lança a tua foice e cega, e já é vinda a hora de cegar, de colher, tá? Porque já a seara da terra está madura, tá? Se você puder sublinhar essa parte, está madura, sublinha aí. Por que eu pedi você para sublinhar essa parte?
Porque esse amadurecimento, aqui é a tribulação, tá, gente? A grande tribulação. Esse amadurecimento são aqueles que ficaram na grande tribulação, tá? E que vão ser salvos, tá? A grande tribulação amadureceu eles, porque eles trazem a marca do Cordeiro, eles trazem o selo do Cordeiro, e esses automaticamente não receberam a marca da besta, tá? Aqueles que receberam a marca da besta, como diz a palavra de Deus, são aqueles que não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, tá? Então, o que eu abri aqui? O que eu abri aqui? Aquele que não viver em santidade, a trombeta vai tocar, os mortos vão ressuscitar, os vivos vão ser arrebatados, e aqueles que não estiverem vivendo em santidade vão ficar. E a grande tribulação vai amadurecer eles, tá? A gente vai falar dessa matéria aqui, de escatologia, com mais propriedade um pouco mais à frente, tá? Então isso aqui é muito importante, a gente pontuar, porque a grande tribulação foi que amadureceu esses que ficaram, tá? Versículo 16. E aquele que estava assentado sobre a nuvem, meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo que está no céu. Sublinha aí a palavra templo que está no céu, por favor. Sublinha. Sublinha isso aí, por gentileza. Do templo que está no céu. Sublinha aí. Porque isso aqui é muito importante. Porque aqueles que são desigrejados, eu não sei onde vai passar a eternidade. Você tem dificuldade com a igreja na terra. Não vou te assustar, mas existe uma igreja lá em cima. Existe um tabernáculo lá em cima. Existe um templo lá em cima. Esse templo, que é o tabernáculo, foi o mesmo que Moisés fez, que é uma réplica daquilo que Deus mostrou para ele, tá? Abre, por favor, comigo. Deixa aberto e marcadinho. Deixa aberto marcadinho aí. Apocalipse 14. Vamos lá em Hebreus, por favor. Vamos lá em Hebreus. Eu quero que você abra, por gentileza, em Hebreus 8. Tá? O 5 também fala. Mas eu quero fixar no 8. Tá? Nós estamos falando do templo que está no céu. Nós já vamos chegar aqui no versículo 18. Eu estou falando desse templo, desse tabernáculo que está no céu, porque eu preciso pontuar, porque nunca se viu tantos desigrejados como nós estamos vendo nos dias odiernos. Tá? Muita coisa, tá? E a Bíblia diz em Hebreus, para nós não deixarmos de congregar, tá? De estar junto, tá? Como é de costume de muitos, tá? Está na Bíblia. A Bíblia é tão contemporânea que nós estamos vendo isso. Eu não preciso de igreja. Eu não preciso de pastor. Vai vendo. Tá? Vai vendo. Tá? Hebreus 8, do versículo 1 a seguir, diz assim, olha, ora, a suma do que temos dito e que temos um sumo sacerdote tal, tá? Que está assentado aonde? Nos céus. Tá? À destra do trono da majestade. Gente, observação aqui. Se ele está sentado do lado, na destra, do lado, ele está sentado do lado, na destra, do trono da majestade, ou seja, Deus, existe outro trono que está do lado, que esse sumo sacerdote está sentado. Quem é esse sumo sacerdote? Jesus. Quem falou disso? Você, Silvana? Silvana está terrível, hein? Agora, quando perguntar, eu falo, Silvana, fica agora quietinho. Eu quero ver missionário da alma, pastora Valéria e Cristiana. Não deixa mais Pode deixar. Sentado, o sumo sacerdote está do lado, né, na destra do Pai. Gente, pode existir sacerdote sem templo? Não. Pode existir sacerdote sem tabernáculo? Não. Então isso nos mostra que tem uma igreja lá em cima, tem um tabernáculo lá em cima, tem um templo lá em cima. Se você não consegue congregar aqui na terra, como é que você vai passar a eternidade lá? Versículo 2. Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. O que Moisés construiu foi uma réplica. Foi algo paraguaio, uma réplica, tá? Daquilo que ele viu lá na eternidade, tá?
ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Moisés só fez a réplica do tabernáculo. E quem fundou o tabernáculo foi Moisés. Mas o tabernáculo eterno, quem fundou foi Deus. Tá? Então, automaticamente, tem tabernáculo lá em cima, tem templo lá em cima. Tá? Voltamos aqui para Apocalipse 14. Apocalipse 14, versículo 18. Apocalipse 14, 18. Prossigamos. Aliás, nós paramos no versículo 17 agora. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual tinha uma foice aguda. A gente vai agora fixar agora o 18. E saiu do altar outro anjo. Você vê que o que saiu do templo não é o mesmo que estava no altar. Oh, glória. Se o tabernáculo terreno é uma réplica do tabernáculo eterno, aqui na igreja existe um anjo que está na nave e existe outro que fica no altar. Isso é em todas as igrejas que confessam o nome do Senhor e que vivem a palavra. Existe um anjo que está na nave e outro no altar. Não são os mesmos. Tá? E detalhe, Jesus, eu preciso falar sobre detalhe. Quando você fala mal da igreja, quando você persegue a igreja, quando você ataca a igreja, você está atacando a Jesus. Porque a igreja tem dono. Quem é o dono dela? Jesus. A igreja ela é noiva, gente. Qual noivo vai permitir que alguém fale mal da noiva, que bata na noiva, que fira a noiva e não vai fazer nada? Isso aqui é muito poderoso, tá? Porque a Bíblia diz que quando Saulo estava perseguindo os da igreja primitiva, Jesus vai encontrar com ele no caminho de Damasco e vai dizer assim, ó, ele vai cair e vai dizer, Senhor, quem és? Ele vai dizer assim, ó, eu sou Jesus a quem você persegue. A pergunta é, Paulo estava perseguindo Jesus ou a igreja? A igreja. Mas quando se persegue a igreja, está perseguindo? Jesus. Por isso que tem muita gente batendo cabeça. Oh, Jesus, glória. Oh, Jesus. Porque está perseguindo a noiva do Senhor. Está perseguindo a igreja do Senhor, gente. Aquele que persegue a igreja está perseguindo a Jesus. Cuidado, hein? Vamos voltar aqui para o texto? Hoje, meu Deus do céu, gente, olha só, deixa eu pontuar isso aqui. Eu não posso se pontuar isso aqui. Aleluia. Muitas coisas estão travadas na vida de muita gente porque está tocando com a boca em quem não era para tocar. Lembra de Moisés? O líder. Diz a Bíblia que Miriam vai chegar para Arão, irmã de Moisés, Miriam, irmã de Moisés, e Arão, irmão de Moisés. E aparentemente a conversa parece uma conversa familiar. Porque olha a conversa. Observaste a mulher que Moisés pegou como esposa? Aparentemente uma conversa familiar. Ela está questionando para Arão, a cunhada, a qual está junto de Moisés. Só que depois dessa conversa, que foi uma abertura para Miriam entrar, Miriam vai dizer assim, por um acaso, Deus só fala com Moisés? Ela tem uma conversa, é igual a pessoa que quer fazer fofoca, já viu? Ela começa com um assunto e depois, mas não é fofoca não, tá? É a mesma coisa Miriam, tá? Ela começou no assunto, aparentemente familiar, mas para tocar em Moisés. Tu viu a esposa de Moisés? Sim, Arão, sim, tal. Por um acaso, Deus só fala com ele? Ela começou a levantar e tocar no ministério de Moisés. Gente, a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra. Moisés não viu essa conversa, mas Deus viu, mas Deus ouviu. Deus marca uma reunião, ó, Moisés, eu quero que você vá para a tenda e chame também Miriam e Arão. Gente, vou resumir aqui, tá? Miriam ficou leprosa. E quantos crentes nos dias odiernos que estão leprosos? Estou falando demais. Gente, se a tua fala não é produtiva, o teu silêncio é melhor. E detalhe, Miriam ficou leprosa e ficou fora do arraial por 7 dias. Eles não podiam caminhar por causa de Miriam.
O que o texto hebraico está dizendo? Quando você toca no ungido, num servo do Senhor, ungido do Senhor, você fica com a sua vida travada. E a gente consegue andar por aí e ver quanta gente com a vida travada. Você ora e nada acontece. Por quê? Ele está com a vida travada. Porque tocou para quem não era para tocar. Se levantou contra alguém que não era para se levantar. Então isso aqui é muito sério. Tá? Vamos lá, Apocalipse 14, 18, a parte final. Deus precisava falar isso aqui. Deus precisava falar isso aqui. Porque o que acontece? Se o líder não é bom para você, procura outro líder. Mas não te dá o direito de você falar mal do mesmo. Se a igreja não é boa para você, procure outra. Procure igreja que te... Hoje em dia, gente, eu rodo por aí, tem igreja para tudo. Para tudo. Eu não vou falar aqui porque eu vou acabar cometendo algum erro aqui, né? Que vou acabar derrubando a aula. Mas existe igreja para tudo, existe igreja para tudo. Então você procura uma igreja que te sirva. Tá? Só que não adendo, procura uma igreja que viva a palavra. Tá bom? Mas desde o momento que você está na igreja, respeita a noiva. Zele pela noiva. Zele pelo seu líder. E por aí vai. Tá? E saiu do altar outro anjo que tinha o poder sobre... Fogo. Ó, vou botar aqui, ó, anjos do fogo. Como eu coloquei anjos do fogo aqui, eu preciso colocar outro texto aqui para nós, que está em Jó. Deixa eu abrir aqui. Anjos. A pergunta que não quer calar. Antes da missionária Lindal abrir a pergunta que não quer calar. Eu preciso perguntar antes de colocar aqui. Todo fogo é de Deus? Sim ou não? Não. Por que você não me olha assim, pastor? Todos os fogos são de Deus? Acho que não. Silvana? Não, senão vai ficar por último. Cristiana? Missionária Jéssica. Fala, O quê? Ela não pode falar, por quê? Porque ela participa da outra turma também, então ela pode falar. A vida fica ali com a boca coçando, né? Ela fala, amor, quase que eu escondi. Ela tá igual Silvana. Silvana, pra você. Não é ruim não, tá, Silvana? Tô de frio com você. Todos os fogos. É sua. É Sil. Todos os fogos são de Deus? Eu acho que sim. Acho que sim. Foi a única que falou que acha que sim, tá? Mas vamos lá. Ó, abra em Jó. Capítulo 1, versículo 10 ao 11. O que falaram aí? Nada. Só pensaram. Ó, Onde nós estamos? Jó. Perdida aí. Jó. Gente, ela dá uma segura na boca, Jó. 1. Não. Vocês já notaram? Não, começamos. É do 1 ao 11. É do 1 ao 11. Nós vamos tudo. Ah, então tá bom. É do 1 ao 11, tá? Eu vou ler essa expressão aqui mais longa um pouquinho. Não, peraí. É do 10. Hoje é do 10. É do 10 e o 11. É do 10. É do 10. Deixa eu ver aqui onde você botar a aula. É do 10 ao 16, gente. Meu Deus, que fúria. Do 10 ao 16, ó. É porque eu tô olhando o quadro aqui da outra aula. E tá muito miudinho, tá? Mas é o mesmo conteúdo que eu passei na outra aula, passando para vocês aqui, Jó, capítulo 1, do versículo 10 ao versículo 16. Quem achou, diga amém, eu não achei. Você marcou aí no Apocalipse 14, 18, sobre o anjo que tinha o poder sobre o fogo? Vocês marcaram? Marcou, missionário Indalva? Versículo 18, capítulo 14. Marcou? Então tá. Marcou, Cristiano? Ó, vamos lá, ó. Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1,
do versículo 10 ao versículo 16. Podemos ler? Amém. Ó, escrito está: porventura não o cercaste. A gente precisa parar aqui nesse cercaste aqui. Tá? Por quê? Eu vou botar aqui no quadro, mas eu vou apagar. Talvez eu tire foto. É 1,10. É 1,10. Minha mãe. Ajuda a pastora aí, Silvana, por favor. Ó, Eu falei Caiu a 1,10, ficha, né? Caiu a ficha já. Jó, no capítulo 1, versículo 10 até o 16, no versículo 10 a gente encontra: tu o cercaste. Então a senhora está como? O missionário Dalva? Versículo 10, a parte inicial. Não o cercaste. Cercaste. Pastora Valéria, a senhora está como? Mesma coisa que eu estudei mencionar. Você, Cristiano? Besaste. Hã? Besaste. Cercaste? Besaste. Vazaste. Porventura não me vazaste como lei? Tu está no Jó capítulo 1, Sim. versículo 10? Sim. Eu preciso ver, você ver a tua tradução. Pode ver. Gente, eu vou sair do foco do vídeo, tá? Mas eu preciso ver. Não, tu tá no Jó 10. Não, não. Não, você não. Eu fiquei até falando, vazaste. 1, versículo 10. Ok, você marcar. Lê aí como é que tá a sua. Porventura não cercaste. Cercaste. Você, Silvana, Também. a sua tá como, vida? Tu não fizeste uma cerca sobre ele? Uma cerca Sobre ele. sobre ele. Guarde isso aí. Cerca sobre ele, tá? Quando a gente pega essa palavra cerca em hebraico, olha, eu vou colocar aqui, mas eu vou apagar, tá? Vocês podem escrever, porque eu até tiro foto, tá? Colocar no quadro, né? Vai colocar no grupo, tá? Olha que poderoso. Essa frase, cercaste, que é cerca, em hebraico é isso aqui, ó. Em hebraico é Hem. Em hebraico é Hem, tá? Alguns confundem como Shem, mas não é, é Hem. Shem é isso aqui, ó. O que acontece? O H ele tem som de R no hebraico, então é Hem e Shem, tá? Porque essa consoante aqui em hebraico é Shim, tá? CH, tá? Então Hem e Shem. Shem, olha só, Shem significa nome, fama, Shem significa nome, fama, currículo e essência, tá? Shem está muito ligado a nome, tá? Quando Deus vai tocar em Jacó, ali Deus muda o nome de Jacó, ali é Shem, tá? Porque Deus estava mudando o nome de Jacó para Israel, então Deus estava mudando o nome de Jacó, Deus estava mudando a fama de Jacó, Deus estava mudando o currículo de Jacó, Deus estava mudando a essência de Jacó, porque ninguém que encontra a Deus tem a vida do mesmo estado. Todos que encontraram o Eterno teve a sua vida mudada, porque o Evangelho é mudança, o Evangelho é transformação. Só que não é a palavra que aparece aqui no versículo 10 do capítulo 1 de Jó. A palavra que aparece aqui no capítulo 1 é Hem, tá? Que significa cerca, tá? Que significa cerca. Anotem aí. Por quê? Essa palavra Hem, ela está vinculada, que a raiz dela está vinculada a... Você falou na vida. Ela está vinculada à graça. Botem aí, isso aqui é muito importante. Ela está vinculada
graça. Rem, a graça. Continua no próximo vídeo. Obrigado.